Pois bem, então estamos começando a 5ª temporada do Vitamina B, aí tivemos 4 temporadas com algumas convidadas especiais, trazendo vários temas importantes, mas eu acho que vamos dar um restart, Júlio, nessa 5ª temporada com nós dois e voltamos a se apresentar, né? Exatamente. Te apresenta aí, Cleir. Eu acho que é bom, porque a gente teve vários inscritos no canais, pessoas interagindo e a galera querendo saber quem é a gente, o que a gente faz mesmo, né? Então, já que o Júlio tocou para mim, eu vou me apresentar, né? Fazer o quê? Eu sou o Clairton, sou psicólogo cognitivo-comportamental. Atualmente sou doutorando de psicologia na PUC. Trabalho com regulação emocional, muito também focado nas terapias contextuais, autocompaixão, mindfulness, aceitação e compromisso. E comecei a me aventurar na área da espiritualidade, que o Júlio também me apresentou, e a gente começou a unir essas duas linhas e tá dando o resultado que vocês estão vendo aí. Agora tu, Júlio, se apresenta aí. Muito bem, é uma satisfação estar aqui na 5ª temporada. Júlio Adam, sou professor de Teologia Prática na Faculdade Zeste, coordeno o Centro de Espiritualidade, Psicologia e Bem Viver junto com o Clairton. E a minha área de pesquisa é muito focada aí na espiritualidade, religião vivida, a teologia prática mesmo, e estamos aqui nessa 5ª temporada para falar de um assunto aí que a gente anunciou lá na nossa 1ª temporada, mas só assim demos um sobrevoo, né, Clairton? E que é algo que a gente acaba usando muito e nos nossos cursos e também com as pessoas, que é o mindfulness. Mindfulness. Que é isso, Clairton? Eu vou saber essa palavra difícil aí que inventaram. Agora a gente Você que me ensinou, agora te vira. Agora eles inventaram esse nome aí, a gente tem que ficar sabendo o que significa, o que a gente faz com esse nome, né? Mas é muito interessante, porque é uma palavra que está sendo muito usada lá nos Estados Unidos, isso já está disseminado e está vindo para cá agora com uma força grande, assim, né, nessa questão de atenção plena no momento presente, né? Essa é uma tradução livre também, né? Porque não tem uma tradução para esse termo, assim, é mais um conceito que está sendo formulado e a gente, claro, está formulando ali um conceito a partir dessa palavra também, né? Mas a gente entende, né, como atenção plena no momento presente, aberto à experiência e sem julgamentos. Barbada isso. De fazer, né, Júlio? Barbada de fazer. Eu quero ver, a gente vai ter que falar como faz isso, então. Isso, a palavra mindfulness, ela é difícil de traduzir do inglês para o português. Atenção plena é a tradução mais usada no nosso contexto, como você disse. E ela, a origem dela também é um termo complicado. Ela vem... O mindfulness vem de uma palavra, sati, se chama assim. Essa é a palavra, que é uma das línguas que os textos do budismo foram escritos. Os textos foram escritos, e uma das línguas, e lá tem essa palavra sati, que também é extremamente difícil de ser traduzida. E o que nós estudamos, assim, é que essa palavra, ela está dentro de um dos discursos do Buda, um caminho com diferentes passos para lidar com o sofrimento. E lá nesses caminhos, um deles era exatamente a atenção plena, e aí usava essa palavra. E teve então um médico, né, Kabat-Zinn, era um médico, Jon Kabat-Zinn. Sim. Ele percebeu que os monges budistas tinham um estresse muito baixo, muito reduzido, e ele ficou muito interessado como que eles tinham um estresse tão baixo, por que eles faziam que eram tão tranquilos, calminhos. E aí o Jon Kabat-Zinn vai estudar esses exercícios que os monges faziam, que não era só mindfulness era uma das coisas que eles faziam, essa parte aí, sati, era uma das coisas, dos processos, dos caminhos de meditação, dos exercícios budistas, e o Kabat-Zinn vai trazer, então, essa prática, esse exercício, esse recorte, ele tira de lá e leva isso Bota no naviozinho, atravessa pro lado de cá,
e vai usar na redução de estresse, né? Vai ser o primeiro, então, o Jon Kabat-Zinn é considerado um dos pais do Mindfulness, porque justamente ele vai trazer para cá, para o Ocidente, e usar isso na saúde para redução de estresse. Isso, ele cria um protocolo, a gente vai falar um pouquinho do protocolo de aplicação ali, mas é interessante falar e frisar, né, que o Mindfulness, ele não tem mais nada a ver com religião e religiosidade. Exatamente. Perdeu esse foco quando veio para esse lado de cá do oceano. Lá no Oriente, até ainda tinha, porque tinha toda a pegada budista e eles usavam isso dentro de outras práticas. Então, a gente fala, o Mindfulness é só meditação? Não. Mas a base é a meditação. Começa com a meditação. E aí a gente vai ver várias formas de meditação. Porque quando a gente não conhece muito bem o nosso estilo, e aí diz para ficar atento no momento presente, como é que a gente vai desacelerar o nosso cérebro para ficar atento ao momento presente, né? Ele não vai desacelerar, né, gente? Só lamento, não é uma ordem que tu dá pro cérebro, agora tu para, porque eu vou focar em alguma coisa. Não vai funcionar. E aí a gente começa a descobrir, dentro desses protocolos aí, várias maneiras de praticar o Mindfulness, né? O Júlio gosta de uma parte, de algumas técnicas, eu gosto de outras, estilos totalmente diferentes, né? Que a gente se conecta mais fácil e a gente consegue aplicar também de maneira mais fácil. Mas, veja bem, não tem mais nada a ver com religião. Aí a gente começou a transformar em ciência, em validação, em estudos, em aplicação. E aí começou a fazer todo esse movimento, que hoje já está aí todo mundo falando e fazendo Mindfulness, sem saber até. Exatamente. Fazendo de forma desenfreada e irresponsável, e daí não tem o impacto e resultados esperados. Isso. E isso é interessante que você falou aqui, que o Mindfulness, ele é testado, né? Ele é uma ferramenta ou uma prática... Uma técnica, muito bem. Que tem uma fundamentação científica de muita experimentação, de muito estudo, de muita validação, né? Então não é uma aventura, simplesmente, uma brincadeira, uma dinâmica que a gente vai fazer... e pronto, não, tem toda uma fundamentação científica por detrás. Não? Sim, e aí tem o porquê que eu vou fazer o Mind, porquê que eu vou aplicar o Mind, tem toda uma explicação, não é simplesmente, eu preciso me acalmar e eu vou fazer uma técnica de Mindfulness. Não, o Mindfulness não funciona sobre uma situação de estresse naquele momento. Ele não é pontual, ele é uma ferramenta de apoio e suporte. E ele, em nenhum momento, em tudo que eu li até agora, e olha que eu já li bastante coisa, os estudos dizem, eles não vai trazer o fim do sofrimento. Não é a intenção dele. Né? Porque vou praticar Mind para ficar mais calmo, eu vou praticar para eu não ficar depressivo. Não. O Mind é uma ferramenta de apoio e suporte para te conseguir suportar e passar por essa etapa da vida. Então não adianta tu praticar ela, nunca praticou. Aí tu viu que, teve um dia que eu vi alguém falando que era só respirar fundo e pensar em não sei o que. Aí tu tá sob estresse e aí tu resolve fazer isso. Não vai dar resultado. O Mind é de médio a longo prazo. Tu tem que não só praticar Mind, mas tem que se tornar Mind em vários pontos do teu dia, da tua semana, do teu mês e da tua vida. Isso. Nesse protocolo de redução de estresse, então, do Kabat-Zinn, existem outros, né, Cleirton? Eles usam a prática do Mindfulness durante 8 semanas. Esse é o protocolo de Mindfulness, 8 semanas, e ainda tem no final, assim, como uma espécie de um retiro, onde as pessoas intensivamente, então, praticam o Mindfulness. E aí, realmente, eles observam que pessoas com um nível elevado de estresse, depois desse período de 8 semanas, são 2 meses, né? 2 meses praticando alguns minutos por dia, constantemente, diariamente, e modificando os exercícios, porque não é sempre o mesmo exercício, né? Você vai incrementando os exercícios, depois de 8 semanas, com um período intensivo, realmente o nível de estresse das pessoas
diminui muitíssimo. E também a gente já sabe, né, tem estudos aí de ressonância magnética que demonstram pra gente, e é muito interessante, que a prática do mindfulness a longo prazo, ela reestrutura o cérebro. Ou seja, as conexões neurais que a gente tem, elas são estabelecidas a partir de experiências, que a gente vai vivendo, traumas, enfim, bons e ruins ao longo da vida, e vai se fortalecendo aquela rede de neurônios. O mind, ele reestrutura essa rede, ele tem essa capacidade de modificar isso. É muito interessante, porque, então a gente não pode mudar o passado. Não sei. Aqui eu acho que a interpretação que o nosso cérebro faz sobre o passado, a partir da prática de mind, é possível. Ele dá um novo olhar para aquilo, né? Porque a gente está fazendo com que a gente olhe para o que aconteceu de uma maneira aberta, sem julgamento, e sentindo o que aquilo está te mostrando naquele momento presente. Isso. A impressão que me dá é que você, praticando mindfulness, você consegue se apropriar muito mais da tua vida, né? Da tua história, de quem você é de fato, e isso vai reestruturar cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente todo o ser, né? Então, realmente, a prática de um exercício assim, ou dessa técnica, ela vai causar efeitos positivos nas pessoas. Não é fácil, pessoal. A gente tá falando que parece mágica, mas, assim, é extremamente difícil tu fazer essa rotina, inserir o mind na tua vida, é extremamente difícil, né? Isso. Quebrar o teu padrão e inserir um novo padrão na tua rotina. Tu tem que restart. Tem que fazer um processo todo novo para te conseguir se conectar com isso. O Júlio fala, né, o processo de autoconhecimento. Claro, tu vai ficar mais atento às tuas emoções, tu vai ficar mais atento aos teus pensamentos, tu vai saber que o teu cérebro, ele te dá sugestões de como tu tem que agir, não ordens. Porque às vezes a gente acha que o cérebro dá ordem e a gente sai fazendo o que ele manda, e ele não, ele dá fortes sugestões, mas quem decide é a gente, se estivermos atentos a isso. Isso. Senão a gente sempre acaba dizendo, ok, vou ficar triste, vou ficar bravo, vou responder desse jeito. O nosso cérebro, ele tá ali para defender a gente, né? Isso. Mas ele dá sugestões pra gente agir, não ordens. E quando você diz que é difícil justamente num mundo que não tem nada de mindfulness, de atenção plena. Então nós vivemos num mundo que é muito agitado, que é muito carregado de informação, excessivo em todos os sentidos, onde a gente não tem tempo para quase nada, né? Muito menos para parar, respirar, prestar atenção, começar a exercitar isso, né? Então, realmente, fazer mindfulness é realmente ir contra a corrente, de certa forma, assim, pensando nesse mundo que a gente vive, que é um mundo justamente o contrário disso. Mas vale muito a pena, né? Eu tenho uma pergunta para ti, Júlio. Vai lá. Essa não tava aqui no script, tá? Ô, Júlio, tu praticou mind hoje? Hoje não, mas ontem sim. É interessante que nós estamos com uma aula aqui na EST de especialização, e a aula é de espiritualidade, e a aula era exatamente sobre mindfulness. Então nós praticamos, inclusive, deitados no chão, seguindo o mindfulness guiado, então foi muito bacana. Mas hoje não, hoje já tá no agito, né, na correria. Eu sabia que ele ia praticar bem do estilo dele, né? Tem que ser deitado, com um negócio assim, meio o clima favorável. Esse é o estilo do Júlio. Pergunta pra mim agora, Júlio, que eu vou fazer que eu não sei. Praticou mindfulness, Clayton? Eu? Deixa eu pensar. Sim, eu pratiquei. Mas eu não tive um ambiente favorável como o Júlio, né, que teve tempo de se preparar. Eu pratiquei mind hoje de manhã, tava indo para Porto Alegre e tava um abençoado trânsito, né? E ali eu tava muito, porque eu tinha que chegar no meu compromisso, e eu vi que eu ia chegar uma meia hora, 45 minutos atrasado. Porque o trânsito tem uma obra num caminho, aí um caminhão bateu no outro, aí lá na frente tem alguém que tá atravancando o caminho. E aí eu comecei a ficar muito irritado. Muito irritado. E aí eu comecei a prestar atenção no que estava à minha volta. Aí eu comecei a olhar pro carro do lado. Tá tudo parado mesmo, né? Eu olhei pro carro do lado.
Comecei a ver quem estava no carro, o que estava fazendo, olhei para o carro do outro lado. Daqui a pouco passou a moto, eu olhei para a moto, o barulho da moto, a cor da moto. Aí eu falei, quer saber, eu vou prestar atenção na minha respiração aqui. Porque ela estava ofegante, né? Porque eu estava bravo. E eu comecei a prestar atenção e dizer, tá, mas por que eu tô respirando assim? Eu tô me castigando, né? Porque é só eu que tô ali, ninguém tá vendo que eu tô brabo, ninguém tá vendo que eu tô nervoso, por que eu tô fazendo isso? Tem cabimento um negócio desse? Mas eu só me dou conta depois que eu fiz todo esse movimento. Sabe quanto tempo durou esse movimento? 3 minutos. Eu não fiquei o resto do trânsito todo fazendo isso, né? Foi só num momento de parada ali que eu falei, peraí. Então é se dar conta do que tu tá sentindo e ver que a minha projeção de futuro, que era estar naquele lugar e não conseguir estar, estava me antecipando uma emoção que nem é real. E outra, eu cheguei no horário. Então não valeu... Se eu tivesse ido sofrendo o caminho, o caminho todo, ou seja, o nível de estresse que o meu corpo gerou e as substâncias ali, né, adrenalina, que mais? Cortisol, que é do estresse, ele ia me acompanhar o resto do dia, porque eu fabriquei aquilo, não é que a situação acabou e aquilo vai sair do meu corpo, não, vai me acompanhar o resto do dia, só que como fabricou pouquinho e eu comecei a fazer todo esse movimento, não chegou a um pico de estresse, e eu consegui dar uma aliviada. Isso. Então, pessoal, mindfulness, atenção plena, no momento presente, sem julgamento, vale muito a pena conhecer, experimentar, buscar informação. Nós trouxemos aqui um dos livros, eu comecei por esse aqui depois que o Clairton me falou do mindfulness, do Jon Kabat-Zinn, Atenção Plena para Iniciantes. Então, realmente é um material bem simples, que vai dar as definições, vai explicar como fazer de uma forma muito simples. Existem cursos, formações, nós mesmos temos agora um curso de extensão, né, Clairton, de Mindfulness na prática clínica, que deve ir ao ar aí logo. Tem uma especialização saindo, Mindfulness e Espiritualidade, então se vocês têm interesse em estudar mais conosco, é uma possibilidade, mas existem muitas outras possibilidades, né, de aprender, de exercitar, de conhecer mais o Mindfulness. Pois é, acho que a gente tem que finalizar já, deu de spoiler aí. Nos outros episódios nós vamos falar aí de mais, né, sobre como fazer e também relações com as áreas de conhecimento e tudo mais. Então era isso, pessoal, acho que acabamos a quinta temporada, aí o primeiro episódio da quinta temporada. E bora para os próximos aí que a gente vai trabalhar um pouco mais o Mindfulness. Valeu!